Fala, discípulo de Cristo! Tudo bom contigo? Estamos chegando aqui com mais um vídeo da nossa série Desafios Espirituais para abençoar a sua vida. Dessa vez eu quero falar sobre o perdão de Deus. E a Bíblia nos traz um texto aqui muito interessante em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Texto muito conhecido, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ensinado sobre esse texto, talvez você já tenha ouvido, mas sempre nos traz uma lição nova. E dentre tantas lições que podemos aprender aqui, uma delas é a respeito do perdão de Deus. Você sabia que Deus tem perdão para você? Não sei o que você é hoje, não sei o que você foi no passado, mas sei que no futuro, ou até mesmo agora, no presente, isso mesmo, no presente, Deus pode fazer de você uma nova criatura. Ele com certeza tem algo melhor. Deus sempre tem coisas melhores para mim, todos os dias. A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam todos os dias na vida do servo de Deus. A Bíblia também diz que certamente que a bondade e a misericórdia de Deus acompanharão aqueles que temem a Ele todos os dias da sua vida. A Bíblia nos diz também que Deus acampa os seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos proteger. Nosso quem? Nós que cremos em Jesus, que cremos em Deus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Assim como os céus estão mais altos que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor mais altos do que os meus, do que os teus. Deus tem perdão. Muita gente não acredita no perdão de Deus. Muita gente acredita no sacrifício, ou no perdão da vida, ou na penalidade que a vida pode trazer sobre um ser humano. Mas Deus tem perdão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas nós só receberemos esse perdão a partir do momento que entendemos e admitimos que realmente estamos errados e confessar esse pecado a Deus e nos voltar para Ele. Porque essa história aqui de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, mais conhecida como a parábola do filho pródigo, ela nos ensina isso, que um homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero a minha herança. Eu quero a metade dos meus bens. Eu sei que o senhor está vivo, mas eu quero. E o pai, cheio de compaixão no coração, com dó do filho, talvez, ele simplesmente repartiu a herança entre eles. E aí o que aconteceu? O filho mais moço, que pediu os seus bens, pediu a herança, esse filho pegou os seus bens e partiu para uma terra distante. E foi viver, diz o texto, que ele foi viver irresponsavelmente. E ali ele gastou tudo. E ali ele perdeu tudo. E foi gastando tudo. Daqui a pouco ele não tinha mais nada. Aí então teve que procurar emprego. E foi a um dos cidadãos daquela terra que trabalhava com porcos. Procurou emprego. Arrumou um emprego para cuidar de porcos. E ele foi trabalhar ali. Daqui a pouco a fome era grande na região. E ele começou a padecer necessidade, porque nem comida de porcos tinha para ele comer. Aquele jovem passou necessidade. Aquele jovem saiu da casa do seu pai e foi viver irresponsavelmente com os bens do seu pai. Isso me faz lembrar que hoje em dia muitas pessoas estão na igreja, mas não estão satisfeitas com a igreja. E aí então elas saem da igreja e começam a viver uma vida espiritual irresponsável, acreditando que podem servir a Deus dentro da sua própria casa, que não precisam mais de igreja. Mas aí que está. A Bíblia ensina que a igreja é um corpo, e esse corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. E esses membros, eles se ajustam e eles cuidam uns dos outros. A mão cuida do pé, o pé leva a mão para onde ela precisa, sabe? A orelha é necessária, o estômago é necessário, cada membro do corpo é necessário.
E aí então a igreja forma esse corpo, mas muitas pessoas estão insatisfeitas dentro da casa do Pai, no meio da igreja do Senhor Jesus. Quando eu digo na casa do Pai, não é simplesmente um templo religioso. Na casa do Pai que eu estou me referindo é ali a comunhão com os servos de Deus, a comunhão com o povo de Deus que se reúne dentro daquele templo. Muitas pessoas estão insatisfeitas e saem e abandonam a igreja. Vão para o mundo, querem aproveitar porque têm curiosidade, ou querem aproveitar simplesmente porque acham que lá é melhor e vão. E aí chegando lá, começam a passar necessidades espirituais. E essas necessidades espirituais, elas refletem em todas as outras áreas da sua vida. E aí então, aconteceu isso com aquele jovem. Lá fora, longe da casa do pai, ele começou a padecer necessidade. Aí então diz a Bíblia que ele caiu em si. E ele disse consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui estou padecendo de fome. Eu voltarei para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, Pai, me trata como um dos teus empregados. Aquele homem queria voltar para a casa do pai, mas não mais como filho, porém como empregado. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Quando Deus te perdoa, Ele te chama para ser filho dele. Isso me faz arrepiar. Porque muitos hoje têm problemas de relacionamento com seus pais. Estamos aqui na semana do Dia das Mães. E quantos filhos não têm problema de relacionamento com suas mães, com seus pais? Talvez isso aconteça contigo. Talvez você é uma pessoa que não teve um pai bom, um pai presente. E aí então você não confia que Deus realmente possa ser seu pai. Ou talvez você tenha tido um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. E ainda assim você acha: não, Deus não, melhor que meu pai, melhor que minha mãe não vai ser. Deixa eu te falar, por melhor ou pior que nossos pais sejam, Deus é infinitamente superior. Porque Deus é amor. E Deus não erra. Deus não erra. Nossos pais erram, mas Deus não erra. Ele está sempre presente, Ele não dorme, Ele não vacila. Ele cuida de você o tempo todo. O salmista falou: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí então Deus nos acolhe para os seus braços e nos trata como filhos. Eu sou filho de Deus. Eu fui adotado. A Bíblia diz que eu fui adotado. Você crê em Jesus, meu irmão? Se você crê em Jesus, você foi adotado como filho de Deus. Aquele jovem, então, ele voltou para a casa do pai. Eu fico imaginando aquele jovem cambaleando pelos caminhos, sabe? Pelo deserto ali. Eu fico imaginando a situação precária daquele jovem voltando para a casa do pai. Todo sujo, machucado, sabe? Barba por fazer, cabelo por cortar. Eu fico imaginando aquele jovem voltando para a casa do pai. Mas diz o texto bíblico que de longe o pai o avistou. E quando o pai o avistou, o pai viu que era seu filho. Sabe, porque Deus conhece a atitude do nosso coração. E o pai teve misericórdia dele. O pai teve compaixão, o pai se colocou no lugar dele. Não se importou com o que o filho fizera anteriormente. O pai simplesmente correu. Ele correu ao encontro do filho. E quando chegou diante do filho, diz o texto que ele o abraçou, ele o beijou, ele o consolou, ele o apertou. Não importa o que o filho fez, mas quando o filho voltou, o pai foi ao encontro dele. E o pai o recebeu. E o filho começou a dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado do teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pai falou: não. Espera aí, rapaz, tu é meu filho. Tu é meu filho. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. E o pai então chamou os empregados, falou: leve ele, dá um banho nele, corte a barba, faça o cabelo, sabe? Coloque um anel no seu dedo, roupas novas, sandálias nos seus pés, matem um bezerro
Vão fazer uma festa, vai ter churrasco, vai ter festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Assim faz o Pai quando Ele perdoa. A Bíblia fala que há festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Deixa eu te falar, se há festa diante dos anjos de Deus, quem é que está diante dos anjos? Veja só, não é festa diante de Deus, é festa diante dos anjos. Se é festa diante dos anjos, é Deus fazendo festa, meu irmão. É Deus comemorando, é Deus saltando, gritando de alegria quando um pecador se arrepende. Se você voltar agora para a presença de Deus, se você voltar nesse momento para os braços do Pai, Ele vai te perdoar. Volte. Satanás está querendo tragar a sua vida. Ele não quer que você volte, mas Deus está te chamando. Volte para a minha presença. Volte agora para a casa do Pai. Não pense duas vezes. Não dê lugar ao diabo. Volte agora. Deus está te chamando para voltar para os seus braços. Sabe? Quando a Bíblia fala que quando o filho mais velho ouviu ali o barulho da música, as danças, ele perguntou para um dos empregados: o que está acontecendo? Aí ele explicou: o seu irmão voltou e seu pai mandou matar o bezerro, o recebeu são e salvo, então por isso está fazendo festa. O filho mais velho ficou chateado. Então seu pai foi lá e perguntou: o que está acontecendo, meu filho? O filho respondeu: meu pai, eu sempre estou aqui trabalhando como um empregado às tuas custas. E eu nunca recebi da tua parte um bezerro para comemorar com meus amigos. E agora volta esse teu filho. E olha só, não é meu irmão, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com as prostitutas. E você faz festa? O pai disse: meu filho, você sempre está aqui. Você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Sabe o que estava acontecendo? Aquele filho mais velho morava na casa do pai. Aquele filho mais velho comia do que era do pai. Aquele filho mais velho desfrutava das coisas na casa do pai, mas ele não se sentia um filho. Ele se sentia um empregado. Quantas pessoas hoje estão na casa do pai, estão na igreja, mas se sentem apenas empregados. Não se sentem filhos. Deixa eu te falar aqui, olha para mim. Você está na casa do pai. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não deixe o inimigo te enganar. Você é filho. Você é filho de Deus, comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Tome a posição que lhe cabe. Você é filho. Alegre-se na igreja do Senhor Jesus. Eu estou na igreja do Senhor Jesus Cristo desde a minha infância. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Sempre desfrutei das maravilhas do Senhor, porque aqui nessa terra, por mais falha que a igreja seja, é o melhor ambiente para nós estarmos, para criarmos nossos filhos. É um ambiente para nos casarmos, para constituirmos família. É um ambiente da igreja do Senhor Jesus. Alegre-se na presença de Deus, alegre-se na igreja do Senhor Jesus. Deixe a palavra de Deus governar a sua vida. Deixe a Bíblia ser a bússola para o seu coração. Alegre-se na presença de Deus. O perdão do Pai está à sua disposição. Deus quer lhe dar perdão. Tome posse desse perdão, em nome do Senhor Jesus. Que Papai do céu lhe guarde, lhe sustente, lhe oriente, te dê força, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesse momento, para que você esteja com os braços abertos, como Jesus Cristo está, para te receber. Tá bom? Deus te abençoe. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com mais pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se lá, deixe o seu joinha, abençoe nossa vida, porque nós queremos abençoar a sua. Um abraço para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.